A paz, boa tarde. Hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu um dia saindo da igreja. Eu estava saindo da igreja com uma amiga e chegou uma senhora com uma lata de cerveja na mão, bêbada, chorando e aquela murmuração, aquele chororô, agarrou o braço da minha amiga. E eu sem entender de nada o que ela estava falando. E aí eu perguntei para minha amiga, quem é ela? Aí minha amiga disse, ela servia muito a Deus. Ela era muito usada por Deus, mas ela abandonou a igreja, abandonou a Jesus e foi para o mundo. E aí ela agarrada no braço da minha amiga e começou a chorar e a falar e eu fiquei naquela situação que constrangida sem querer ir embora, sem poder ir embora, na verdade, né? Sem querer não, que eu queria ir embora. Eu sem poder ir embora, mas minha amiga ia no mesmo caminho que eu. E minha amiga ficou ali, ela agarrada no braço de minha amiga. E de repente ela começou a falar sobre a vida da minha amiga. E minha amiga dizia, não é verdade, isso acontece mesmo comigo. E aí ela olhou para mim e começou a se dirigir a mim. E começou a falar muitas coisas que acontecem na minha vida, o que já aconteceu, o que acontece. Só que aquilo começou a me incomodar, o Espírito Santo começou a me incomodar. E ela falava algumas coisas, ela acertava, outras ela errava, e eu sabia que ali não era o Espírito Santo falando através dela. E ela dizia assim para mim, tá vendo? Eu larguei a igreja, eu não sirvo mais a Deus, mas ele ainda me usa. E quem estava, na verdade, quem estava usando ela ali era um espírito de engano, eram demônios. Porque o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, ele não acerta umas coisas e erra na nossa vida. Ele, ele sabe de tudo, passado, presente, futuro, tudo o que acontece nas nossas vidas. Então não tem como ele errar. Acertar umas coisas e ele errar outras. Então eu sabia que era um espírito de engano. E o Espírito Santo começou a me incomodar sobre isso. E o Espírito Santo, ele é santo. Não tem como ele usar uma pessoa com o corpo cheio de pecado. Ela estava ali, bêbada, com uma lata de cerveja na mão. E não tem como o Espírito Santo usar uma pessoa assim. E ali, obviamente, que era um espírito de engano. Mas ela olhou para mim, teve uma parte que ela olhou para mim séria e disse: você tem um ministério de missionária e Deus vai usar você para pregar a palavra dele em muitos lugares. E isso ela acertou, porque eu já sabia disso, porque Deus já falou isso comigo. E Deus primeiro ele fala conosco, depois ele coloca pessoas para confirmar. Então, ele já tinha falado isso comigo primeiro e depois ele colocou profetas, pastores, missionários para falar isso comigo. E ali era um demônio falando isso. Eles sabem da nossa vida. Eles só não têm o poder de ler os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, só quem conhece é Deus. Quando eu estou em oração, quando eu vou na igreja ou em casa e eu vou orar de voz alta, mas quando eu quero fazer um pedido em secreto, eu quero falar algo com Deus em secreto, eu não falo. Eu só uso o pensamento, porque eles não podem ler o nosso pensamento. Mas as nossas vidas diárias, eles estão ao nosso derredor. Eles sabem o nosso passado, o nosso presente. E eles podem até deduzir o nosso futuro de acordo com o nosso posicionamento, o que falamos, como agimos. Então, eles deduzem o próximo passo, mas eles não conhecem, não conseguem ler os nossos pensamentos, mas eles conhecem a nossa vida. Então,
se uma pessoa, se você for numa igreja e um pastor, um missionário, porque isso já aconteceu e eu vou trazer no próximo testemunho, um pastor, um missionário falar coisas da sua vida, umas coisas acontecerem e outras coisas não acontecerem ou nunca aconteceram, ali não é o Espírito Santo, ali é um espírito de engano. E isso já aconteceu comigo dentro da igreja e no próximo testemunho eu vou contar aqui para vocês. Então, eles sabem tudo sobre a nossa vida. Às vezes eu vejo pastores na, em cima do altar e outros, quando os pastores são convidados e vão pregar, e eles passam revelações, aí às vezes eu escuto pastores dizendo assim, só eu e minha família que isso é verdade, só eu e minha família que sabíamos disso. Não, os demônios também sabem. Tudo que acontece na vida da gente, eles sabem. Então, nem tudo que acontece, não é tudo que é revelado pra gente que a gente tem que acreditar. Porque muitas vezes são espíritos de engano que são usados. Agora, da mesma forma que aquele espírito de engano usou aquela moça para falar sobre algumas coisas que acontecem na minha vida, e ele falou sobre o meu posicionamento diante do trono de Deus, se eu estivesse fazendo coisas erradas, eu também seria envergonhada. E diante de uma rua inteira em frente à igreja. Então, por isso que nós temos que andar certo. Porque da mesma forma que eles falam sobre, ele falou ali sobre o que acontecia na minha vida, que eu orava, que eu fazia isso e que eu era perseverante, falou muitas coisas e que eu tinha um ministério de missionária, eles poderiam ter me envergonhado ali. E hoje em dia é o que acontece dentro da igreja. Muitos pastores, muitos líderes têm vergonha, têm medo, na verdade, de colocar a mão sobre a cabeça de uma pessoa para expulsar demônio. Porque se a vida dele não estiver correta diante do altar, ele é envergonhado. Eu já vi casos assim que. Eu já soube de casos assim que o pastor foi colocar a mão na cabeça de uma pessoa que estava com demônio e o demônio deu risadas e disse: eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem é você que anda fazendo coisas erradas e bebidas e prostituição? Então ali eles estão envergonhados diante da igreja toda. Então, por isso que muitos pastores hoje em dia não se atrevem mais a colocar a mão sobre a cabeça de uma pessoa. Porque da mesma forma que eles falam, ele falou isso de mim, eles poderiam ter me envergonhado se eu estivesse no mau caminho. Então temos que ter muito cuidado com isso. Sobre o nosso posicionamento na igreja, onde vivemos, diante de Deus, temos que andar corretos, porque eles podem nos envergonhar. E eu trouxe um versículo da Bíblia que fala sobre isso, que foi quando Paulo e Silas estavam numa cidade, numa colônia chamada Filipos. E ali eles estavam pregando e tinha uma moça com espírito de adivinhação. E todo dia, quando eles passavam, ela falava: ali vai os homens de Deus. E todo dia eles falavam, ela falava. Só que teve uma hora que Paulo começou a se irritar. Porque ele percebeu que ali não era o Espírito Santo, era um espírito de engano e ela estava sendo usada por demônios. Então ele colocou a mão sobre ela e os demônios saíram. Só que ela servia aquela cidade, né? Ela tinha um espírito de adivinhação. Então quem usava ela ganhava dinheiro através dela. Então foi por isso que os homens, né, que ganhavam através daquela mulher, mandaram açoitar Paulo e Silas e eles foram presos na prisão.
Mas eu vou ler o versículo aqui que fala sobre isso. Está em Atos 16 e fala assim, em Atos 16, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. No 17 tem assim: está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então, ela estava sendo usada por demônios, mas os demônios, eles sabiam a posição de Paulo e de Silas. Então, eles proclamavam aquilo. Agora, da mesma forma, se eles estivessem andando errados, os demônios também iam envergonhar eles. Por isso que é importante nós estarmos bem diante de Deus, bem diante do altar de Deus. Porque da mesma forma que eles falam a verdade, o que acontece com a gente, ou que ainda vai acontecer, porque eles sabem do propósito de Deus nas nossas vidas, eles, diante do nosso posicionamento, diante do que estamos fazendo, eles já sabem no mundo espiritual o que vamos nos tornar. Então, aí no 18 tem assim: e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Então, aquela mulher todo dia falando aquilo, era verdade? Eles eram homens de Deus? Era verdade. Mas aquilo começou a incomodar ele, porque ele sabia que aquilo não era ela não estava sendo usada pelo Espírito Santo, e sim um espírito de adivinhação, um demônio. E aquilo começou a incomodar. E foi o que aconteceu comigo. Aquela mulher começou a falar sobre as coisas que aconteciam na minha vida, e dentro de mim o Espírito Santo começou a me incomodar, dizendo que não era ele. Ali era um espírito de engano. E aí, quando ela começou a falar as coisas erradas, então eu compreendi que ali não era, né? E tem toda uma análise, né? A mulher bebendo com uma lata na mão, o Espírito Santo não usa. Então temos que ter muito cuidado com as pessoas que fazem revelação. Como é que está a vida dessas pessoas que fazem revelação? Se elas falam uma coisa que é certa e outras que é errado, ou que não, nunca aconteceram, ou que não acontece, é claro que não é o Espírito Santo que está usando elas. É um espírito de adivinhação, é demônio. Mas eles sabem, porque eles estão no nosso derredor, eles sabem de manhã, de tarde, de noite, tudo o que acontece conosco. Então eles podem sim falar. Então, para quem gosta de igreja de revelação, e eu pertenço a uma igreja pentecostal, que é uma igreja que tem revelação, temos que ter cuidado, pedir discernimento para Deus, para a gente saber quando ali é um Espírito Santo ou é um espírito de adivinhação, são demônios. No próximo vídeo eu vou trazer um testemunho que foi um pastor, né, convidado da igreja, que foi usado por um espírito de adivinhação para mim. Então no próximo vídeo eu vou contar isso. A paz.